Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Observe aí. Muito bem, vamos falar sobre gênero textual cartoon e charge. Você sabe o que é um cartoon? Você sabe o que é uma charge? Com certeza você já sabe, né? Vamos revisar alguns aspectos desse gênero textual, tá bom? Olha só o que vem ser cartoon. Vamos começar com cartoon? Observe aí. Cartoon se caracteriza como uma anedota. Olha só, sabe o que é uma anedota? Você sabe o que é uma anedota? É uma piada, uma piadinha. Então, o cartoon, ele se caracteriza como uma anedota gráfica, ou seja, um desenho, uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem não verbal. Muito bem. O desenho é uma linguagem não verbal. Você já sabe também, né? Mas nós vamos revisar agora aqui, ó. Então, o cartoon ele se caracteriza como uma anedota gráfica e nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal e da linguagem associada à linguagem não verbal. Professor, o que vem ser uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal? Muito bem, olha só. Linguagem verbal é a fala e a escrita. Isso é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal são os gestos, os desenhos. Né? Quando você vai ler uma tirinha, lá está associado entre a linguagem não verbal, que são as imagens, mais a linguagem verbal, que é a escrita, que é o texto dos personagens que falam ali nos balões e tudo mais. Você já leu tirinha, eu tenho certeza disso, tá bom? Então ficou claro? Linguagem verbal é a linguagem falada ou escrita e a linguagem não verbal é as imagens, né? As imagens no caso do que nós estamos tratando hoje aqui, o desenho do cartoon, da charge, mas pode ser gestos também, né? E vamos ter mais para frente também, vamos revisar essas aulas de linguagem verbal e não verbal, tá bom? Só para você conhecer e lembrar o que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Prosseguindo, olha só aí. Muito bem, então olha só, o cartoon ele se caracteriza como uma anedota gráfica e nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Gênero textual, olha só, constituído de linguagem não verbal, falei aqui, né, que é a escrita, ele é constituído, o cartoon é constituído pela linguagem não verbal, ele vai trazer uma sátira, vai trazer humor no cartoon, vai trazer ironia, vai trazer aspectos cômicos, engraçados. Aí você diz, professor, eu não estou lembrado o que é ironia. O que é ironia? Ironia é aquilo que você diz sem querer dizer. Quando você fala assim para um coleguinha seu, diz assim, que ele faz alguma arte, aí você diz bem assim, bonito, né? Você não está querendo dizer aquilo, né? Está dizendo o contrário. Então isso é uma ironia, tá bom? Vamos lá? Prosseguindo, olha só, observe aí. Vamos prosseguindo, olha só. O que mais que nós temos aí de características do cartoon? Flexibilidade, já falei aqui, associação da linguagem verbal, que é a escrita, né, ao desenho expressivo, que é a linguagem não verbal, imagens atemporais, ou seja, essa imagem você pode identificar ela em qualquer tempo, seja agora, no futuro, você sempre vai conseguir entender aquela imagem. Então, uma imagem atemporal, independe do tempo. Tá bom? Muito bem, olha só. Outra situação aí. Ele entrelaça palavras, imagens e sentido. As palavras e as imagens vão te trazer um sentido, né? Vão te trazer uma mensagem ali nesse cartoon, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só, observe aí. Temos aqui um cartoon, um exemplo aí, ó. Temos aí, o que nós temos? Alguns personagens, não é isso? Temos algumas metáforas visuais, poderia dizer, né? Metáfora visual são aqueles aspectos que você vai encontrar nas tirinhas, tipo quando você encontra assim uma estrela, aí algum personagem caiu, aí aparecem as estrelinhas na cabeça dele, né? Indica o quê? Indica que ele está sentindo dor ali, né? Caiu e está sentindo dor. Então, chama-se metáforas visuais. Aqui nós temos um aspecto que nós abordamos aqui, olha só, que é a linguagem não verbal, a imagem, associada à linguagem verbal. Olha aqui a linguagem verbal. Sorria para selfie,
diz aí os profissionais de saúde. E o que nós vemos aí? Ó? Vemos aqui alguns Covids, né? Alguns vírus aqui indicando uma crítica, né? Uma crítica a respeito da situação que nós vivemos. Muito bem, vamos prosseguindo? Olha só, prosseguindo ainda falando sobre Cartoon. Agora nós vamos falar sobre charge, professor. Exatamente, vamos falar sobre charge. Olha só, o que nós temos aí? O que é uma charge? O que é uma charge? Charge é um elemento narrativo, elemento narrativo do jornalismo, que como Cartoon se utiliza da imagem. É apresentada em um único quadro e representa uma crítica social. Olha só, política carregada de humor e ironia. Então, a charge, assim como o Cartoon, ela vai trazer ali, diferentemente do Cartoon, ele vai trazer essa crítica social. Ele vai criticar a política, vai criticar os valores da sociedade, como as pessoas se comportam. Então, a charge, ela vai trazer essa característica aí. Também vai estar associado ali a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que é a imagem, junto com a fala dos personagens, né? Então, ele vai fazer também essa associação. A diferença é a crítica social, crítica política, que faz parte ali do universo da charge. Tá bom? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Além disso, ele vai trazer também, como eu falei aqui, o humor e a ironia. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Prosseguindo. Olha só, temos aí um exemplo de charge, né? Um exemplo de charge trazendo a linguagem não verbal, através da imagem, através das expressões dos personagens, que vão também se associar e te indicar ali quando é uma ironia, também, não só a fala, não só o texto, mas os aspectos dos personagens também vai te indicar a ironia do texto, para você saber o que o humor que traz ali, a mensagem que traz ali naquela charge. Nesse caso aqui, temos aqui uma crítica social, né, na charge também, aqui, greve, estamos em greve e tudo mais. Sempre a charge vai trazer essas críticas, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá, vamos prosseguindo, falando sobre charge. Outra charge aqui, olha, outra charge que diz aqui, ó, se relacionar com pessoas sinceras. Oh, Deus, que vida de solidão. Olha só o nosso personagem, sozinho, mas em uma cidade, né? Na cidade, onde tem muitas pessoas. Então, ele vai trazer também aspectos de crítica social, né? Críticas urbanas, críticas de aspecto que as pessoas, do sentimento das pessoas. Então, ele vai trazer, a charge também vai trazer uma das características da charge. Outra característica da charge é a crítica social. A crítica social. Olha só aqui o que nós temos aqui, né? Observe aí. Sempre lhe dizendo, sempre lhe informando que uma das características da charge é a associação da linguagem não verbal associado à linguagem verbal. Olha só, sempre vai ter essa associação, linguagem verbal e linguagem não verbal. Professor, mas eu posso ter uma charge somente com linguagem não verbal? Pode. Aquilo que eu falei para vocês, né? Os personagens, dependendo do artista que vai produzir a obra, ele também pode trazer ali algumas características só com a linguagem não verbal, só o desenho através dos aspectos faciais dos personagens, e você analisar e conseguir compreender a mensagem do artista. Tá ok? Muito bem. Então, pode ser associado com linguagem verbal, linguagem não verbal ou só linguagem não verbal. Muito bem. Vamos prosseguindo aí na análise dessa charge. Olha só, observe aí. Muito bem. Então, o que você observa aí? Temos aqui o personagem pensando, né? Professor, como é que eu sei que ele está pensando? Olha aqui, né? Temos um balão de pensamento aqui, ó. Temos um balão de pensamento. Então, esse personagem aqui, ele está pensando, ele faz a seguinte observação, olha só. Por que ele pode passar o dia brincando na rua e eu tenho que ir à escola estudar? Muito bem. Então, qual a mensagem que ele quer trazer aqui, o artista? Que a criança aqui, na realidade, ela não está brincando, não é isso?
não está brincando, é uma crítica social às crianças que ao invés de estar na escola, estão na rua, estão pedindo em situação aí, precária. Okay? Então, há sempre na charge essa crítica social. Há a crítica política também, a crítica para situações da atualidade. Observe aí essa outra charge aí, observe. O que você vê? Né? Então, temos aí, novamente, falando aqui a respeito da linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens, associado à linguagem verbal. Muito bem, ela diz bem assim, né, a personagem. Doutora, é Covid? Aí você observa aqui nas imagens associadas à imagem aqui, olha só. A imagem do vírus, não é isso? A imagem do vírus. Então, para combater o vírus, você já sabe, né? Lavar sempre a mão, manter o distanciamento social, usar álcool em gel e só sair se for muito necessário. Ok? Se não, você fica em casa aí, junto aos seus familiares. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, notaram a charge? Notaram essa diferença? Essa associação da linguagem verbal e linguagem não verbal entre as principais características tanto da charge quanto do cartoon. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá, olha só. E você saberia me dizer qual é a diferença entre charge e cartoon? Falei aqui para vocês, olha só, observe aí, muito bem. O que nós temos aí a diferença entre cartoon e charge? Olha só, o cartoon ele é associado a fatos atemporais. Falei aqui que é atemporal, né? Falei aí o que é atemporal. Muito bem. Então, se um cartoon foi feito lá nos anos 40 e nós lermos agora, ou observarmos agora, essa linguagem ela é atemporal, você vai entender, né? Você vai entender, independente aí do tempo em que ele foi produzido. Ah, professor, mas a linguagem pode estar com uma linguagem diferente. Exatamente, porque a língua ela é viva, né? A língua ela é viva, ela evolui. Então, mas a mensagem sempre você vai compreender. Tá ok? Vamos continuar entendendo um pouco mais aí sobre essas diferenças entre cartoon e charge. Olha só, observe aí. O cartoon ele é associado a fatos e a textos atemporais e a charge, ela demonstra a atualidade. Olha só, demonstra um fato da atualidade. Viu que nós analisamos aqui a respeito, primeiro, da charge da criança que está na rua, né? Então, são fatos da atualidade, Temos também fatos do Covid, são fatos atuais, não é isso? Então, analisamos aqui algumas charges. Então, a charge ela vai trazer esse aspecto de fatos da atualidade, ok? Muito bem. Já o cartoon não, o cartoon ele é atemporal, ele vai trazer mais, uma característica mais do humor, ok? Vamos prosseguindo, olha só, observe aí. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge ela é originária de uma notícia e revela ao leitor uma posição editorial do veículo, né, do jornal, da televisão, da internet, se utilizando de alertas à polícia e à sociedade. É isso? É isso. Então, compreendemos aí esses aspectos da charge, aspectos do cartoon. Linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Falamos também a respeito da ironia, do humor que tem nas charges, principalmente nos cartoons, e as charges vão trazer características de crítica social, crítica política, ok? Na atualidade, a charge. Muito bem. Vamos exercitar? Vamos lá. Muito bem, olha só, leia o cartoon e responda. Decodifique a mensagem relacionada aos fatos do cotidiano. Muito bem. Aí você vai observar ao lado, tem a imagem, né? Temos aí essa imagem, a imagem não verbal associada à linguagem verbal. Então você vai observar essa imagem e dizer o seguinte: existem elementos verbais e não verbais? Aí você vai me indicar quais. B, qual a principal informação contida no cartoon? Aí você também vai observar o cartoon aí e vai indicar qual é a informação que nós temos. Temos mais questões?
Temos, olha só. Qual é a crítica explorada pelo autor do texto por meio de imagens ilustradas na charge? Você vai observar aí, vai analisar e vai responder, que nós temos aí esses itens. Olha só os itens da resposta. A, B e C. Aí você vai indicar qual delas é a resposta. Respondam no chat, daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. De volta para a nossa prática. Responderam algumas respostas aqui. Temos algumas participações. Vamos ver aqui quem participou aqui. Olha, tem participação aqui do João Pedro. João Pedro só colocou a letra D, né, João Pedro? São duas questões, né? Tem que ter as respostas das outras questões aqui que tu não respondeu. O Arthur respondeu que a primeira é letra A. Temos participação aqui da Daiane, do William, que mais? Do Ariel, da Sofia, da Adriele, do Miguel participando aqui, Daiane, quem mais aqui? O Davidson, quem mais? Igor, Iago, Ana Clara, o Caio Lucas, tem a participação aqui do Caio. O Caio está em dúvida entre A ou B, né, Caio? Mas de qual? Da primeira, Caio? Muito bem. Temos quem? Participação aqui da Emanuela, do Paulo Henrique. Questão 1 é letra B, segundo o Paulo Henrique. Quem mais aqui? O Lucas também. Questão 1 é a letra A, né? Não é isso, Lucas? É isso. João Pedro, letra C, da primeira? Muito bem. Temos participação aqui também do Cauã, do Maurício. Quem mais? Maurício, Maria Eduarda. É isso aí, Maria Eduarda. Quem mais? A segunda é a letra B, segundo a Maria Eduarda. Muito bem, muito bem. Exatamente, essas participações. Tem mais da Samila, não é isso? Samila, questão 1, letra A, segundo a Samila. Questão 2, letra B. Muito bem, muito bem, muito bem. Podemos responder? Ou temos mais participação? Temos mais participação? Tá bom aí? Muito bem, vamos lá responder então as questões. Responder as questões. Primeiro, temos aí, olha só, observe aí. Muito bem. Então temos a primeira questão que diz o seguinte. Olha só. Leia o cartoon, tá aqui o cartoon, ó. Leia o cartoon e responda. Decodifique, ou seja, você vai identificar aí as informações, quais as informações que trazem nesse cartoon. Então, decodificar. Vamos ver aqui decodificar, tentar entender qual é a mensagem que traz esse cartoon. Muito bem, relacionando aos fatos do cotidiano, ou seja, fatos do dia a dia que nós vivemos, né? Os assuntos que ocorrem no nosso dia a dia, que ocorrem na nossa vida, o que nós entendemos a respeito desse cartoon aí, o que ele quer dizer, né? O que ele quer dizer. Primeira questão, diz assim, ó. Existem elementos verbais e não verbais? O que você diz aí? Existem aqui elementos verbais e elementos não verbais? Sim, existe. Falamos aqui que uma das características tanto do cartoon quanto da charge é a associação entre elementos verbais e elementos não verbais, né? Temos aqui, ó, elementos verbais. Aquecimento global, não é isso? E temos elementos não verbais. Olha aqui, temos aqui o mundo, né? Planeta Terra. Temos aqui fogão, né? Fogão aqui com fogo, aquecendo o planeta Terra. Muito bem, muito bem, muito bem. E a B diz assim, ó, qual a principal informação? Qual a principal informação contida nesse cartoon? Qual é a principal? O que você responde? O que você diz? Qual é a resposta? Qual é a principal, segundo você, qual é a principal informação contida no cartoon? Muito bem, olha só. Primeiro, existem elementos verbais e não verbais? Sim, sim. Muito bem. E B, o cartoon ele é uma crítica em relação ao aquecimento global, né? Uma crítica ao tá aí, ó, uma crítica ao aquecimento global. Mesmo com elementos não verbais, verifica-se uma crítica em relação ao descaso da humanidade com o planeta. É nessa ótica que o aluno deve seguir a sua interpretação. Muito bem, tá aí, ó, tá aí. Ele traz essa crítica, né? Crítica ao aquecimento global, muito bem. Associação entre linguagem verbal e não verbal. Então, letra A, sim, ele traz elementos verbais e não verbais. Letra B, a principal
informação contida no cartoon é uma crítica ao aquecimento global. Muito bem. Vamos à segunda questão? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, temos aí o aluno, vamos dizer que é um aluno, uma criança, olha só aqui, ó. Né? Então, temos associação de linguagem verbal e linguagem não verbal aí? Temos, né? Temos a imagem do garoto e temos aqui, ó, linguagem não verbal. Muito bem. Então, vamos lá para a questão, que diz assim, ó, qual é a crítica? Qual é a crítica explorada pelo autor do texto por meio de imagens ilustradas na charge? Né? Temos um garoto aí na frente de 3 portas, 3 oportunidades para ele, não é isso? A da cadeia está aberta aí, né? Aí ele fica em dúvida, qual que eu vou? Né? Qual dessas portas? Muito bem, então notaram aí que também há essa crítica, né? Há uma crítica aí, uma crítica social, né? Tem essas oportunidades aí, a criança tem essas oportunidades e lógico, né, que o lugar correto, escola, saúde, são as principais portas que ele pode escolher. Muito bem. Então vamos à resposta. A resposta é pessoal. A resposta é pessoal, né? Aí você pode indicar, é uma crítica sobre a escolha das pessoas que têm que frequentar a escola e tudo mais, né? Mas há essa crítica na imagem. Olha só, observe a imagem novamente. Há essa crítica aí, que a letra... Qual é a letra? Vamos lá? Tem letra? Tem a resposta? É a pergunta? Vamos só prosseguir aqui para a pergunta. Muito bem. Agora vamos à questão 3. Questão 3, olha só. O que representa para o menino cada porta ilustrada na charge? Muito bem. Temos a resposta? Temos a resposta? Vamos lá. Da 3. A educação é uma alternativa para que o jovem pudesse ser orientado para um futuro melhor. E letra B, saúde, uma alternativa para que o jovem possa se cuidar melhor. E C, a cadeia é a alternativa mais comum na atual sociedade para o jovem suspeito de crime. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, bacana. Então, respondemos aí as questões, 3 questões. Você conseguiu entender como funciona essas características, tanto do cartoon quanto da charge, ok? Muito bem, até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.